Nós vamos conversar agora com o cientista político Leandro Gabiati. Leandro, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour. Leandro, essa visita do presidente Jair Bolsonaro, ela que gerou uma certa crítica por parte da oposição, falando, olha, Bolsonaro foi por Oriente Médio, agora vai visitar o Putin com mais de 20 anos no poder, então só está visitando o ditador. Nós não podemos tirar dessa viagem o fato importantíssimo que é um mercado internacional muito forte a ser conquistado pelo povo brasileiro, ou não? Exato. Vamos lá. A agenda internacional de um país, ela se orienta por diversas questões. Podem ser econômicas, podem ser políticas. Obviamente, a gente não pode ignorar que há uma afinidade ideológica, né? Uma pauta conservadora, a gente pode dizer, entre o presidente Putin e o presidente Bolsonaro. Certamente, esses elementos contribuem a que o presidente Bolsonaro aceite o convite feito por Putin e visite a Rússia no próximo ano. Primeiro ponto, nada de errado, ou seja, a questão ideológica, a questão política interfere como uma variável na pauta das relações exteriores de qualquer país. E, logicamente, a gente tem certamente a possibilidade de ter algum tipo de benefício de ganho exportando produtos brasileiros para a Rússia. Então, a crítica, logicamente, é natural e a postura do presidente ao aceitar o convite também faz parte, ou seja, a gente não pode esquecer que houve o Brasil teve até recentemente com o presidente Trump um alinhamento quase que automático aos Estados Unidos. Mudou o presidente nos Estados Unidos, tem o Biden. Logicamente, essa afinidade política acaba de alguma forma interferindo. Então, é natural que o presidente procure algum outro tipo de parceria com outras potências, como é neste caso a Rússia. Leandro, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Top of the Hour. Aproveitando, falando desses benefícios comerciais que você citou, quais são os benefícios de um possível acordo bilateral entre Brasil e Rússia? Vamos lá, o mercado russo certamente, a gente não pode comparar certamente com o mercado chinês, mas em muitos sentidos a pauta é convergente, ou a pauta se complementa, digo a pauta econômica, né? Então, certamente, alimentos produzidos pelo Brasil deve ser um dos pontos altos dentro desses acordos que podem ser celebrados, né, negociados com a Rússia no próximo ano. Bruna Torlai. Boa tarde. Eu gostaria de saber do senhor duas coisas. Primeira, por que todo mundo, muita gente, né, na imprensa, achou absolutamente natural o Brasil ter acordos com a China, que também é uma ditadura, e, de repente, com essa visita à Rússia, o choque se estabelece, né? Qual que é a diferença entre China e Rússia? Entendendo que ambos são mercados, evidentemente a China pode ser um mercado maior, mas em termos de estar próximo de um ditador, quando você faz negócios com a China, você tem que ter a mesma cautela de quando você faz com a Rússia. Segundo ponto, essa afinidade que o senhor indicou, né, sobre afinidades políticas, ela não se refere muito mais a uma resistência ao avanço da agenda globalista? E por agenda globalista eu quero dizer o tipo de influência de órgãos supranacionais em países, o que é visto tanto por Bolsonaro quanto por Putin, que são defensores da soberania, como uma invasão de soberanias nacionais. Não seria esse o ponto de afinidade? Então, eu te diria o seguinte, a figura de Putin internacionalmente é muito criticada, né? Principalmente por questões internas, né? Liberdade de imprensa, perseguição a opositores, falta de liberdade de expressão. Então, você tem que a mídia internacional tem uma postura crítica em relação ao presidente Putin, já, né, mais de 10 anos, 15 anos praticamente no poder, se me lembro bem, não tenho ciência de quanto tempo, mas a gente sabe que o presidente Putin certamente é questionado em esse aspecto democrático. Então, a partir dessa visão, né, dessa identificação do Putin como um líder não democrático, é que vem a crítica da mídia, seja a mídia brasileira, seja a mídia internacional. Então, esse aí é um dos pontos que certamente vai causar algum desgaste ao presidente Bolsonaro, mas insisto, há uma proximidade, né,
quanto à pauta conservadora, né, entre os dois líderes. Então, se justifica de alguma forma essa aproximação e essa visita que o presidente Bolsonaro fará, justamente por isso, né, interesses políticos que aproximam os dois líderes. Felipe Bueno. É curioso, né, professor? Muito boa tarde, que Putin surgiu para a política depois de uma boa temporada na KGB. Né? Na KGB, podemos dizer, de certa maneira, stalinista. Agora, minha pergunta é a seguinte. Em termos de relações internacionais, o presidente Bolsonaro tem experiência baixíssima, né? Não tem um currículo em termos de relações internacionais. E Putin, queiramos ou não, é um gênio que coloca líderes europeus no bolso. Eu pergunto, né, se não há o risco de o presidente da República do Brasil voltar ainda menor na volta, voltar na volta é redundante, né, mas voltar ao Brasil menor do que foi pelo poder econômico da Rússia. Eu pergunto, o gás que é tão importante para a Europa, vai ter algum peso nessa conversa? E outra coisa, a Rússia está cada vez mais investindo na pauta agrícola, como concorrente do Brasil, inclusive, para alimentar a Europa e a Ásia. Então, esse ponto também entra na discussão, porque aí deixa de ser uma convergência e passa a ser uma divergência. Como é que o senhor enxerga esses elementos? Vamos lá. Primeiro ponto, a gente não pode esquecer, por exemplo, que em relação aos Estados Unidos, nós temos uma pauta também concorrente. No entanto, né, principalmente na produção de alimentos e nessa concorrência justamente de exportar alimentos para a Europa e para a China, por exemplo. Então, neste caso aqui, ou seja, essa eventual concorrência no mercado internacional pode ser ajustada, ou seja, não necessariamente essa situação pode impedir algum tipo de acordo que beneficie os dois países. Agora, sobre essa questão de como o presidente Bolsonaro voltará, né, se maior ou menor, assim, a gente sabe que a política externa, a política exterior, não é uma prioridade para a gestão do presidente Bolsonaro. Isso aí é um fato, assim como não foi, por exemplo, para o governo Dilma, né? Dilma Rousseff se focou muito em assuntos internos, colocou em segundo plano a política exterior. A gente pode fazer um contraste tranquilamente entre o que foi, por exemplo, o governo Fernando Henrique, que priorizou muito a política externa, e também o governo do ex-presidente Lula. Daí para frente, né, Dilma, Temer e Bolsonaro não têm dado essa prioridade ou essa relevância ao Itamaraty. Faz parte da gestão das prioridades que cada governo tem, é legítimo. Agora, uma aproximação com a Rússia, considerando que o Brasil, insisto, teve uma mudança de cenário internacional com a não reeleição do presidente Trump, então é importante que o Brasil se movimente e que de alguma forma sinalize que rumo a política externa vai ter, né? Agora, a questão é a seguinte, e aqui um ponto importante que não tem como negar. Quando resta um ano de gestão para o governo, na verdade está todo mundo olhando para o futuro do Brasil, se o presidente vai ser reeleito ou não, quem liderará o país a partir de 2023. Então, ainda que essa viagem seja relevante, insisto, porque marca um rumo e marca alguma tendência quanto à política externa, que nunca foi muito clara, mas, assim, a prioridade hoje para o governo é a reeleição, e não tem como ser diferente. Quando você senta na cadeira, qualquer político que senta na cadeira, ele automaticamente está pensando em como vai fazer para ficar na cadeira, né? Então, a reeleição é hoje a prioridade do governo, não tem como ser diferente. Na política é assim que funciona, né? A sobrevivência política é fundamental. Então, ainda que o presidente tente sinalizar ou se aproximar, né, da Rússia, neste caso, todo mundo está olhando para 2022 na eleição de outubro.